Olá, neste vídeo vamos falar sobre internacionalização. O objetivo aqui é a gente pegar um projeto pronto que já tenha toda a parte de interface preparada para um idioma e a gente vai incorporar um segundo idioma neste aplicativo, tá? Já tem uma outra videoaula sobre internacionalização, então assistam a videoaula anterior antes de assistir esta daqui que a gente vai focar mais em adaptar um projeto já existente, tá? Para a aula de hoje eu vou pegar o projeto, terceiro exemplo de Shared Preference, vou usar ele como base e a gente vai, numa primeira etapa, colocar mais dois atributos na interface, na entidade, para a gente preparar o aplicativo e depois, no segundo momento, a gente vai incorporar o segundo idioma, tá bom? Então, assim, no primeiro momento, vai ser até uma recapitulação do que a gente viu em aulas anteriores. Quem já souber pode avançar um pouco e depois a gente vai falar da parte de inclusão do segundo idioma, certo? Bom, eu vou começar executando o aplicativo para ver o que ele já faz. Então, abriu. É um aplicativo que a gente cadastra pessoas, né? Tem o campo nome, tem o tipo que a gente já tinha feito, exibe ele aqui numa listagem usando a readapter, então é a primeira coisa que a gente vai alterar. E ele utiliza o Shared Preference para fazer a parte da ordenação, né? Então a gente tem, a ordenação pode ser crescente e decrescente. E no cadastro também a gente pode sugerir um tipo usando o último tipo usado, certo? Então isso aqui foi feito no terceiro exemplo, né, de Shared Preference, chega nesse ponto aqui, e a gente vai usar este projeto como base para a nossa vídeo de aula de hoje, certo? Bom, como eu falei, a gente vai primeiro incorporar atributos a mais na entidade para a gente poder tornar o aplicativo um pouco mais rico e mais próximo do projeto final que vocês têm que entregar, certo? Então tem lá, tem nome, tipo. A gente vai colocar um atributo booleano. Ele vai chamar private boolean bolsista, certo? Então vai ser o primeiro atributo que a gente vai colocar. Né? Ele vai fazer parte do construtor, então vamos colocar aqui já no construtor também. Então vai ter que ser criado com bolsista e vai jogar no construtor aqui o valor dele, certo? Então esse é o primeiro atributo que a gente vai fazer. O segundo atributo que a gente vai fazer, ele é um atributo. Aqui vai aparecer erro, né? Porque a própria ideia já identifica que no código do projeto tem um erro já acontecendo devido a essa mudança, que é quando a gente usa esse construtor lá na classe de listagem. Tá? A gente vai corrigir depois isso aqui. Vamos lá. Bom, eu vou colocar um segundo atributo que seria para armazenar qual a mão preferencial de uso da pessoa. Se ela usa direita, usa esquerda ou usa ambas, né? Se ela é destra, canhota ou ambidestra. E aqui poderia ser guardado uma constante inteira, né? 1, 2 ou 3, como a gente fez no atributo tipo aqui. Mas para diferenciar um pouco o código, eu vou utilizar um enum, tá? Então vamos lá. Eu vou criar aqui no projeto uma nova classe. Aqui na criação eu já defino que ela é um enum e ela vai chamar mão usada, certo? Então o enum aqui, ele é equivalente ao enum Java, né? Ele basicamente é uma classe que permite a gente criar constantes para o código. Então ela facilita para a gente definir domínios que são aceitos dentro de uma variável. Então ela cria restrições e permite um melhor controle dessa atribuição de valores inteiros, né, numa variável no código, né? Então não necessariamente do usuário. Bom, aqui eu criei com três constantes, direita, esquerda e ambas. Lembrando que no final, cada valor dela, né, dessas constantes, é um valor inteiro, tá? Representa elas, que é um valor inteiro, nesse caso é o ordinal que a gente chama, né? Então a primeira vale 0, a segunda vale 1, a terceira vale 2. E aqui, quando eu também trabalho com o enum, estas constantes que eu escrevi, né, que tem que ser escritas como variável, sem acento, sem nada, também viram uma string que representa a constante. Então, sem acento nenhum, tá? Então eu vou poder acessar essa constante direita pelo ordinal 0 ou pela string direita do jeito que está escrito aqui. Os enums permitem outras questões, né? Criar atributos internos,
métodos, construtores, mas nesse exemplo aqui a gente vai usar o mais simples possível, que é só ter as constantes definidas, tá? Eu coloquei com espaço aqui só para a gente ficar melhor visível, tá bom? Bom, criado o enum, eu vou usar este enum na minha classe pessoa. Então a minha classe pessoa, ela vai ter um atributo, que eu vou colocar aqui embaixo, né, do boolean, que vai ser private também, né? Só que agora é do tipo da enum. Então é mão usada e vai chamar mão usada. Ou seja, esse atributo mão usada, ele só aceita receber a constante daquele que foram definidas na enum, certo? Não tem como eu atribuir neste atributo de classe, né, ou nessa variável, um valor diferente que não está previsto na enum. Então isso aqui garante uma segurança a mais pro desenvolvedor no momento de programar, tá? Óbvio que gera um trabalho a mais em outras questões, mas é sempre que possível usar um enum é sempre bom. Por quê? Porque eu estou garantindo que aqui só vai ter um valor válido atribuído, certo? Coloquei uma usada aqui no construtor e vou atribuir também aqui no internamente. Né? Não posso esquecer de atribuir o valor que vai vir pelo construtor, certo? Então agora a nossa entidade pessoa tem 4 atributos. Feito isso, eu preciso fazer os getSets, né? Então aqui eu vou gerar no final os getSets para o bolsista e para o mão usada. Então criou aqui já seguindo o padrão Java, né? Tanto do bolsista quanto do mão usada. E por enquanto eu vou colocar também esses valores aqui no toString para aparecer na listagem. Mas depois a gente vai trocar isso aqui por um adapter customizado, né? Porque não é o melhor jeito de mostrar. Mas no primeiro momento vamos usar essa estrutura aqui já feita para o array adapter, certo? Então eu, se eu estou esquecendo alguma coisa aqui. Aqui eu vou colocar, obviamente, um espaço, né? Aqui que está faltando espaço. E o bolsista aqui ele não está dando certo, por quê? Bolsista, eu escrevi errado, né? Faltou um S aqui. Veja que eu coloquei errado aqui, então vai estar errado aqui também, né? Bolsista, bolsista. Então, tá certo aqui, tá certo no construtor. Aqui, obviamente, como eu gerei automático, gerou tudo errado, eu vou ter que corrigir, beleza. E aqui está certo o toString. Então a classe pessoa está certa agora com a quantidade de atributos que a gente quer. Bom, a gente vai ler esses atributos lá na Activity Pessoa, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é alterar o layout da Activity Pessoa para suportar a entrada desses dados. Essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. Então tá lá, a gente tinha só nome e tipo. A gente vai adicionar agora um checkbox, né, que vai ser o que a gente vai usar para ler o bolsista, né, se a pessoa é bolsista ou não. Então vamos colocar esse cara aqui, ancorar o spinner com 8 de distância. Vamos ancorar na borda aqui também com 8. O nome dele vai ser checkbox bolsista, para a gente acessar no código. Né? O texto dele vai ser, a gente vai colocar o texto dele como sendo, pensar aqui, possui bolsa, né? Vamos colocar assim, ó, possui bolsa. Então essa vai ser o texto que vai aparecer para o usuário marcar aqui, certo? Então com isso a gente já consegue fazer essa leitura dessa variável aqui, tá bom? Depois, feito a leitura checkbox, né? A gente tem que ir agora para o nosso enum lá, que a gente colocou 3 opções. E para lá eu vou usar agora um radio group com radio buttons, tá? Mas primeiro eu vou colocar aqui um label para a gente identificar o que a gente está lendo, para o usuário saber, né, o que a gente vai ler. Vamos ancorar embaixo aqui do checkbox, colocar 8 também. Esse test view aqui não precisa de nome, né, porque a gente não vai manipular ele no código. E agora a gente vai colocar mão usada. Acho que faz mais sentido colocar isso aqui como texto de leitura para o usuário, né? Então criar um struct value mão
usada. Opa, colocou um acento aqui. E aqui no campo de valor, né, mão usada, certo? Então tá aqui mão usada. Isso vai servir de base para o nosso usuário entender o que está entrando depois, né? E aí a gente vai colocar agora o rádio group, né? Então vamos procurar o rádio group aqui nos buttons. Tá aqui rádio group. Vou jogar um rádio group aqui no layout, ancorar ele embaixo do teste view mão usada, certo? Ancorar aqui com a borda também 8. Esse rádio group, como a gente vai acessar ele via código, ele tem que ter um nome, né? Então a gente vai chamar ele de rádio group mão usada, certo? E a gente vai arrastar para dentro dele 3 rádio buttons, certo? Então vejo que eles já ficam aqui na hierarquia dentro do rádio group. O rádio group ele vai controlar para permitir que apenas um desses buttons esteja ativo por vez, certo? Bom, o primeiro rádio button vai ser rádio button direita. E o texto vai ser direita, né? A pessoa usa a mão direita. O segundo rádio button, vamos chamar ele de rádio button esquerda. E o valor do texto dele vai ser esquerda, esquerda. Certo? E o terceiro rádio button aqui, a gente vai colocar como sendo ambas. Certo? E aqui o texto dele vai ser também a string value ambas, que a pessoa usa as duas mãos, né? Então tá lá. Então a gente tem o checkbox que a gente incluiu, o rádio button e os três rádio group com os 3 rádio buttons colocados. Então nossa tela de cadastro aparentemente está certa para os atributos que a gente colocou na entidade pessoa. Agora falta mexer na classe, na activity, né? Na pessoa activity, que é quem vai manipular aquela interface. E aqui a gente tem que lembrar que a pessoa activity também é usada, né? É chamada pela listagem, a listagem que joga dados aqui. Então aqui é só seguir o padrão que a gente já tinha antes, né? Então eu vou criar uma constante string para passar o valor, certo? De cada atributo para a listagem. Então, isso aqui a gente já estava fazendo pelas intents, né? Então eu tenho bolsista, a chave bolsista, que por enquanto não foi usada. E um outro static final string, mão usada, também vai servir, chamar de mão usada. Certo? Então tá aqui, a gente tem as duas chaves para ler os 2 atributos. Aqui a gente não vai mexer nada, novo, editar. Né? Vou até colocar um espaço aqui para ficar mais bonitinho. Seguir o padrão. Aí a gente tem que mapear, né, os elementos de interface para esses 2 atributos que a gente vai utilizar. Então a gente tinha o spinner, a gente vai colocar agora o checkbox, né, que a gente vai ter que ler o valor do checkbox. Então private checkbox, e aí o mesmo nome, né, checkbox bolsista. E depois a gente vai ter que acessar o rádio group, tá, para manipular ele. Então rádio group é mão usada, que é o que a gente definiu lá. Siga os mesmos nomes que fica mais fácil. Aqui não muda nada. E aqui depois, quando a gente guarda os valores que vem, no caso de edição, né? A gente está seguindo esse padrão. Então eu vou ter que ter também aqui um private boolean bolsista original, que é o valor que vai vir quando eu estou editando uma pessoa já cadastrada. E aqui também vai ter que ter um private mão usada original. Tá? Vejo que eu estou usando o enum aqui para definir o tipo da variável, certo? O resto aqui eu acho que não vamos mexer mais nada, né? A gente só vai manter a sugestão de tipo, não vamos sugerir esses novos campos, até poderia. Aqui, quando a gente abre para editar, a gente passa esses atributos. E aqui a gente vai ter que incluir esses outros 2 caras aqui. Então, put extra, bolsista, né? Pessoa is-bolsista, né, que é o padrão para ler um boolean. E aqui no caso do
mão usada, ele é um enum, né? Um enum não tem como ser passado pela intent, né? Um tipo construído. Então eu teria que pensar numa forma de passar o valor da mão usada, né, via intent, para depois ler do outro lado lá na listagem. Poderia ser um inteiro, como eu falei, por exemplo, se eu ler aqui pessoa, get mão usada, retorna a constante que está armazenada no atributo. Eu posso pegar aqui, por exemplo, o ordinal, que seria o inteiro dele, né, e daí eu passaria um inteiro para lá e leria um inteiro, mas aqui é mais fácil a gente trabalhar com string mesmo. E aí depois com o string do outro lado, lá na listagem, a gente constrói o enum novamente, tá? Então tá aqui. Então esses atributos aqui novos já estão incluídos e vão ser passados no momento que eu for editar uma pessoa já cadastrada, né? No onCreate eu tenho que também alterar, porque aqui eu vou ter que ler os novos elementos de... ler não, né? Eu vou ter que relacionar os meus atributos de interface com as instâncias criadas no momento que a interface é inflada. Então, o checkbox está mapeado aqui também. E o radio group, mão usada, vamos manipular também aqui com r.id, radio group mão usada, certo? Então tá aqui, a gente mapeou os novos elementos de interface que a gente precisa para poder, né, jogar valor, pegar valor deles, certo? Então tá aqui o checkbox e o radio button. Quando a gente abre para edição, a gente vem aqui no editar e joga os valores, né, que vieram dos campos anteriores dentro dos elementos de interface. Então aqui o tipo já está certo, falta a gente pegar o bolsista, né, e o radio group. Aqui vamos usar aquela variável que a gente criou, o atributo bolsista original, que ele vai receber o bundle get boolean, certo? Bolsista. Então aqui eu recuperei o bolsista, né, que estava salvo. Lembrando que aqui eu entro no caso que eu estou editando. Alguém já salvo. Aí eu vou lá no checkbox e marco ele, né? Com o valor bolsista original. Então se estava marcado, vai ficar marcado. E a mesma coisa eu vou fazer para a mão usada original, né? Então eu tenho a mão usada original que vai receber o bundle get. Lembrando que eu guardei uma string, né, do valor mão usada. O mão usada, lembra que a nossa variável é do tipo enum, então ela não aceita string, certo? Mas eu passei uma string. Qual é a vantagem aqui? A vantagem é que existe um método padrão de enums que converte string, né, uma string, com a constante enum correspondente. Então, eu vou usar aqui, ó, mão usada, que é a classe da enum, certo? Value of, que é o que vai gerar uma constante a partir da string. Aí eu passo a string aqui e ele vai me retornar uma constante enum que vai ser jogada aqui, certo? Se essa string não for igual a que foi definida no enum, certo? Tem que ser esse mesmo nome que eu coloquei nas constantes, ó, direita, esquerda e ambas, tá? Tem que ser este nome aqui. Se for diferente, obviamente esse método vai retornar null, tá? Bom, e aí falta setar o radio group, né? Aqui eu vou criar um radio button recebendo null, certo? Por quê? Porque eu vou ter que comparar essa constante enum agora, né? Então, mão usada original igual. Se ela for igual a mão usada direita, certo? Então, é a direita. Se não, aí eu vou comparar com as outras constantes que a gente tem. Se não é a direita, é a esquerda. Tem que verificar. Se não, eu vou comparar se é ambas, né? É ambas, constante ambas. Vou verificar, certo? Então aqui eu estou testando as constantes. Se eu for da direita aqui, aí o meu button, né, vai receber, que agora eu sei quem é, find view by id, r.id, radio button direita, certo? Isso aqui é para eu recuperar o botão e depois eu marcar ele. Se for a constante esquerda, aí vai ser radio button esquerda. Se for constante ambas, né? Aí a gente vai pegar aqui o radio button ambas. Feito isso, né, passado esses três ifs aqui, de duas umas, ou o botão vale o botão que a gente tem que marcar, ou ele vale null se ele não achou a constante.
Então eu vou testar aqui, se ele for diferente de null, né, quer dizer que a minha lógica deu certo, e aí eu faço button set checked true, certo? Então aí eu vou marcar o botão de acordo com a constante que veio, beleza? Então aqui o construtor está certo. O salvar, a gente vai ter que ler esses dois atributos a mais aqui, né? Antes da validação aqui, né, se foi editado ou não. Então aqui eu vou criar uma variável local, bolsista, lembrando que aqui eu estou criando uma local, que vai receber o checkbox isChecked, né, o valor do checkbox. No caso do checkbox não tem como validar, né, porque tem a opção de não marcar ou marcar, então é só ler o valor. Não preciso validar se o usuário escolheu algo. E agora eu vou pegar o rádio button ID, né, de qual rádio button está selecionado, a partir do rádio group, get checked rádio button ID. Então, eu tendo o ID do rádio button que foi escolhido, eu consigo pegar a constante. Vou criar uma variável local mão usada. E aí eu vou comparar agora com os rádio buttons ID, né? Então esse rádio button ID que está marcado, se ele for igual a r.id.rádio button direita, quer dizer que ele marcou o rádio button direita, certo? Lembrando que aqui, como a gente está nessa versão do Android Studio, otimizando o build, né? Ele faz com que as constantes IDs elas não sejam constantes durante o desenvolvimento do projeto. Por isso eu não consigo usar switch aqui, né? A não ser que eu desabilite lá no Gradle a otimização do build, né? Mas vamos manter mais fácil, em vez de colocar switch, colocar if else e deixar o build mais rápido. Certo? Então aqui, se for esse caso, se não, aí eu vou comparar o rádio button ID com a constante do botão esquerdo. Se não, eu vou comparar com o botão ambas, certo? Então aqui eu vou achar o botão, e se não entrar nenhum desse aqui, quer dizer que ele não marcou nenhum botão. E aí a gente pode fazer uma validação aqui. Bom, se ele pegou o botão aqui, né? Ele marcou o botão esquerdo, aí a minha variável mão usada recebe o mão usada ponto direita, né? Que é a constante que eu quero guardar aqui. Se for a esquerda, vai ser a constante esquerda. Se for ambas, vai ser a constante ambas. Se for aqui no else, quer dizer que ele não marcou nenhum rádio button. Eu vou considerar que é obrigatório marcar um, né? Então eu vou copiar aqui o código de erro, né? Então eu vou mostrar um toast, só que não com essa mensagem, certo? E vou sair do método salvar. A mensagem que eu vou colocar aqui, neste caso, é que o campo não pode ser vazio, né? Então a mão usada não pode ser vazia. Essa mensagem fica melhor. Vamos selecionar dentro, lembrar que eu coloquei o código, a string no meio do código, eu tenho que retirar daqui, senão depois fica complicado para internacionalizar. Eu vou extrair, e aí ele vai criar a chave para mim, ó. A mão usada não pode ser vazia. Tá tudo aqui, ok. Colocou, então se não entrar em nenhuma mão usada, vai ser vazio, e eu mostro um toast aqui e saio do método salvar, ou seja, não vai salvar nada. Veio aqui no if, se chegar aqui quer dizer que já leu todos os valores, já validou, e eu só preciso ver se ele é diferente do que já existia, né? A gente está fazendo esse teste para não tem porquê, se não alterou nada, salvar. Tá aqui o mão usada original, eu vou comparar com o mão usada, certo? Que agora eu tenho esse valor. Se eu comparar e passar por todos esses Z's aqui, né, comparando e for modo edição, se um desses daqui falhar, eu cancelo e retorno. Ou seja, eu vou fechar a janela sem salvar porque todos os atributos são idênticos ao que tinha antes, tá? Eu poderia fazer essa validação, até de um jeito mais elegante, criando um método que compara objetos pessoa dentro da classe pessoa. Né? E aí ela comparia um objeto pessoa com outra pessoa e diria se eles são iguais ou diferentes, tá? Lembrando que aqui eles podem ser objetos diferentes, mas com valores idênticos. O que a gente está comparando é esses dois objetos têm valores idênticos, né? Mas nesse caso aqui eu vou tornar mais simples para vocês e vou deixar ainda nesse esquema que eu fiz nas aulas anteriores, tá? Aí vem para o salvar, cria as intents e aqui é a mesma coisa que a gente fez, né?
Aqui eu vou devolver passando com o put extra os dois atributos novos, bolsista, que aqui vai retornar um boolean, e o put extra mão usada, que aqui eu vou converter, né, a nossa mão usada to string, tá? Eu vou passar como string para depois reconstruir lá do outro lado. O limpar, que é o que apaga os valores de campos, agora a gente tem dois campos novos, né? Então vamos fazer o checkbox bolsista set checked false, deixar ele desmarcado. E o radio group mão usada, clear check, que daí vai desmarcar todos os radio buttons, né? O radio button que tiver marcado. Aqui não preciso mexer nada. O resto acho que está tudo certinho aqui, tá? Se não tiver nenhum erro de lógica, tá? A classe pessoa está correta. Bom, e aí tem a classe principal, né? A classe principal que usa a classe pessoa. A gente vai ter que alterar ela para poder criar, né, os objetos pessoas agora com esses atributos a mais. E aí se a gente for lá nos Activity Result Launch, é lá que a gente cria, né? A gente tem um para edição e um para criação de valor novo. Então esse aqui, quando a gente está editando um valor, a gente vinha os parâmetros pela intent, né? Aqui a gente vai ter que ler tudo de novo. Então boolean bolsista recebe o bundle get boolean, usando a constante que a gente criou na classe pessoaActivity, né? Evitar colocar string aqui direto. Então aqui eu li o bolsista, né, que o usuário escolheu lá na hora de editar, e o mão usada é a mesma coisa. Mão usada. E aqui eu vou fazer aquele que a gente falou. A gente vai ler uma string, né, que é o que eu estou passando de mão usada, mas eu vou usar essa string para converter para a constante mão usada. Então, usando mão usada, value of dessa string aqui. Então, dessa forma, eu consigo receber a string e converter no valor aqui da enum mão usada. E depois eu vou usar os sets aqui para setar esses valores, né, no objeto que já existe aqui, né? A gente está aproveitando um objeto que já existe. Então, setar bolsista e setar mão usada aqui com mão usada. Certo? Então, aqui a gente conseguiu editar. Eu vou até copiar esses dois caras aqui, né? Porque lá na hora que a gente faz o launcher de nova pessoa, a gente também tem que mudar aqui, né? Porque aqui vai vir também esses atributos a mais. Vamos deixar eles aqui, ó. Só que nesse caso eu estou criando um novo, né? Aí eu passo eles no construtor, que era o erro que estava acusando lá na classe pessoa. Certo? Então, feito isso, a gente já tem os dois atributos criados na entidade, na interface e passando para a listagem e mostrando eles, tá? Eu vou fazer mais uma mudança aqui, já aproveitar, antes da gente testar até, que é nas constantes, né, que a gente tem do tipos, né? A gente tinha, no caso, 3 valores apenas, e eu vou colocar 2 valores a mais. Eu vou colocar, vamos lá na string XML, né? A gente vai colocar aqui, a gente tem aluno, tutor, professor. Eu vou colocar aqui uma constante string name monitor, certo? E eu vou colocar também um coordenador, só para a gente ter mais opções lá no spinner, certo? Então, coordenador, né? Porque se for só 3 opções, podia ser radio buttons também, né? Agora, tendo 5 opções, faz sentido ser um spinner, né? É importante, pessoal, identificar quando eu uso um checkbox, quando eu uso um radio button, quando eu vou usar um spinner. Se eu tenho 2 opções, eu posso usar checkbox, né, marcar, desmarcar, ou 2 radio buttons, né? Se eu quero destacar claramente para o usuário o que ele está fazendo, escolhendo um ou outro. No checkbox, às vezes, não é tão claro que eu estou, ao não marcar, eu estou escolhendo, né? Ao marcar, eu estou deixando de ser o não marcado. Agora, quando eu tenho mais de 3 opções, né? Não fica muito elegante eu ter muitos radio buttons, né? E aí o spinner entra porque eu posso ter uma lista com quantas opções eu quiser, o usuário vai escolher uma dessa lista, né? Então tá aqui, agora a gente tem
mais dois tipos possíveis, certo? E a gente vai usar esses caras nesse array aqui. Então, na mesma ordem, tá? Então, vamos colocar um item, arroba string barra monitor, e aqui no final, um item, arroba string barra coordenador. Tá? Então, o nosso array agora tem 5 valores, as strings foram criadas. Vamos testar. Abrir no emulador. Então, vamos lá. No cadastro, temos todos os campos aqui. Então, vamos tentar salvar sem nada, né? Testar as validações com nome. Depois o tipo não tem como marcar, mas está aqui as opções agora, né? Monitor, coordenador. Possuir bolsa não é validado, mas uma usada sim, ó. Tem que ser direita, esquerda ou ambas, né? Então, um dos três tem que estar marcado. Marcar ambas aqui, salvar. Apareceu. Como a gente está usando a array adapter, né? Na listagem, veja que o booleano aparece em inglês, true ou false, e o enum aparece a constante lá que foi criada no próprio enum, né? Ele chama o toString da enum, que mostra o valor dela, que está em português aqui no caso, né? Vamos testar agora limpar os campos, né? Que foi a outra mudança que a gente fez também. Se eu marcar tudo e apertar limpar aqui, tudo é apagado, tá bom? Então, com isso, a gente já fez a primeira parte que eu queria, que era, nesse momento, que é você colocar dois atributos a mais no nosso aplicativo. Bom, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou resolver um problema que é a readapter que a gente está utilizando, ele utiliza o toString aqui. Como eu já falei, o ideal é você utilizar um adapter customizado, que é o que vai ser exigido de vocês durante as entregas, né? Então vamos criar agora um adapter customizado e retirar esse arrayAdapter aqui, esse método aqui não vai ser mais utilizado. Vamos lá na classe, no pacote, criar uma nova classe Java, chamada PessoaAdapter, certo? Lembrando que a gente já viu isso quando a gente viu o Spinner, tem um exemplo de Spinner com o adapter customizado, e ListView, né? Aqui eu só vou recapitular e fazer o nosso adapter. Bom, antes até de fazer o código da classe, né? É importante a gente verificar o layout, né? O layout é fundamental aqui. Então vamos criar o layout primeiro. Então vamos lá no layout, no res, new layout resource file. Eu vou chamar de linha lista pessoas. Ok? Vamos lá. Aqui a gente vai ter um esquema bem simples, tá? Só com test view. Vamos jogar aqui os testes views, tá? Então o primeiro test view ele vai ter o valor do nome, certo? Então, na verdade não precisaria nem ter nome, né? O ID, porque eu não vou acessar via programação. Mas vamos colocar aqui. O valor desse cara eu já vou puxar do string, né? Eu não vou nem criar. Então, arroba string, constante nome, já vai aparecer aqui. Certo? Eu vou colocar mais um test view, que aí sim, deixa eu aumentar aqui, é o valor, né, que foi setado de nome. Então, colocar aqui ancorar, lembrar que ancorar é fundamental, sempre duas âncoras, né? Aqui o nome é importante, então vai ser test view valor nome, certo? Eu vou colocar uma âncora do outro lado também, à direita. 88, veja que ele está esticando no centro, e eu vou colocar o layout widget para match constraint, ou seja, vai esticar o máximo possível. E o valor do campo teste vai ser vazio, não vai ter valor inicial. Mesma coisa agora eu vou fazer para o tipo, né? Então, jogar aqui, ancorar no anterior, colocar 8 de alinhamento. Na verdade, eu vou ancorar até... pegar ele aqui. Ancorar embaixo do layout aqui, né? Então, o nome desse aqui é o test view tipo, certo? Ele vai ter o valor dele, arroba string barra tipo, que já existe, tá lá. Vou jogar o outro test view que vai receber o valor, então vamos ancorar esse cara aqui embaixo também, com 8, ancorar aqui na lateral. Opa, ele puxou alguma coisa a mais, aqui ó,
aqui com 8. Do mesmo jeito, ancorar do outro lado, colocar 8 para centralizar o componente. E o layout widget match constraint para ele esticar o máximo possível e ele não vai ter valor inicial. Fica vazio. O nosso bolsista, né, que é o booleano, eu não vou colocar label, eu vou colocar uma frase para indicar o que ele é. Se ele tem ou não tem bolsa. Então aqui eu vou colocar ancorar, um test view. E aqui nesse caso já vai ser o valor bolsista, né? Então vou chamar ele de valor bolsista. E ele não vai ter valor inicial, vou deixar ele vazio. Tá? Ele está ancorado 88. Esse cara aqui, quem que é mesmo? Ah, o valor tipo, né? Faltou colocar o nome do ED aqui, fundamental. O valor tipo. Senão depois não consigo acessar via programação. Falta agora uma usada, né? Uma usada a gente vai fazer o mesmo esquema. Colocar um label. Ancorar ele com 8. Na lateral. Em cima. Vai ser o teste view mão usada. O texto dele vai ser @string barra mão usada, que não é a constante que já existe. E depois eu vou colocar aqui o que vai mostrar o valor, né? Então, vou colocar aqui com 8. Vou ancorar aqui do lado desse test view. Do outro lado, com duas âncoras. Widget match constraint. O nome que é fundamental aqui, né? Valor mão usada. Que eu vou usar na programação e sem valor inicial. Certo? Então tá aqui, ó. Aqui eu consigo ver os 3 labels. Na verdade tem o valor bolsista, né? O valor bolsista tá aqui, ele tá ancorado errado. Então eu ancorei errado esse cara aqui, ó. Este cara aqui tem que ficar embaixo do valor bolsista. O valor bolsista não tá aparecendo porque tá sem texto, né? Vamos colocar um texto aqui só pra gente ver aqui ele. String barra possui bolsa, né? Então esse cara aqui não tá aparecendo. O mão usada, vamos tirar a âncora dele. Ele está ancorado errado. Aí o mão usada, ó, ele tem que ser ancorado aqui embaixo. Ancorei errado ele, ó. Mão usada. E esse cara aqui, que também está ancorado errado, é o valor... o valor mão usada, que tem que ser abaixo do possui bolsa. Então o possui bolsa está aqui, ó. Só que o possui bolsa, como eu falei, eu não vou colocar um campo valor porque eu vou trocar esse texto, né, para indicar se ele possui bolsa ou não. Então, acredito que está certo. Aqui o tamanho do layout não importa, tá, gente? O que vai ser é o tamanho da tela, né? Então, vou colocar aqui nesse sentido, só para a gente ter uma ideia de como vai ficar lá na listagem do list view. Certo? E vejo que aqui, como eu vou colocar os campos um do lado do outro, o ideal é que aqui eu tivesse algum separador, né? Então, eu vou mudar as constantes nome, tipo e mão usada, que tem os valores aparecendo aqui à direita, para não ficar colado o valor, tá? Então, para fazer isso, eu vou lá nas constantes strings, string xml, e vou colocar uns pontos e vírgula aqui. Então, onde está aqui, ó, o valor nome, agora tem 2 pontos. O tipo, cadê o tipo? Está aqui, ó, tem 2 pontos também. E o mão usada, que está aqui, 2 pontos. Isso aqui é só para na listagem não aparecer colado, tá? Bom, feito isso, o nosso layout está pronto. Aí é só programar o adapter. E aqui é importante, né? Eu vou até fazer essa questão aqui para destacar que às vezes os alunos erram nesta parte aqui, ó. Então eu estou criando o pessoal adapter, é para uma list view, então eu posso usar como base a classe base adapter. Então stands base adapter, certo? Ele vai dar um erro, porque falta implementar os métodos abstratos, né? E aí eu vou colocar implement métodos aqui. Aqui que tem um erro. Quando você coloca os métodos para gerar automático, os alunos esquecem de corrigir o método getCount e getItem. Se o getCount for 0, quer dizer que a lista sempre está vazia. Então não pode ser 0 aqui. E o getItem, que retorna objeto, também não pode ser nulo, senão sempre não vai conseguir pegar um valor
da lista. Então ele gera um código automático, mas você é obrigado a trocar esses dois caras aqui. E obviamente o getView também, né? Porque se for null aqui, não tem ninguém na renderização da lista. Então esses três métodos, o getCount, getItem e o getView, tem que ser reescritos, tá? Não pode aproveitar esse código que já vem por padrão gerado pela IDE. O getItemID pode ser zero, porque a gente não está, no caso, pegando os componentes que estão dentro da linha, né? A gente não quer acessar os testes views lá dentro, que o usuário clicou. A gente só quer acessar eles para guardar valor, tá? Bom, então feito, eu tirei tudo aqui para gerar erro, né? Lembrar de fazer. Vamos seguir o mesmo padrão que a gente viu nos outros exemplos anteriores, né? Então eu vou guardar o contest, que eu preciso para poder acessar o resource em tempo de execução, já que essa classe aqui não é uma activity, né? A lista pessoas que vai vir e o private string tipos, tá? Que a gente vai usar isso aqui para pegar aquele array de tipos que a gente tem, que temos lá no resource. Então, como eu falei, esse tipos vai guardar as constantes strings, né? Que estão lá naquele array que a gente criou, que a gente usa no spinner, tá? Eu vou fazer isso aqui para facilitar recuperar os valores e mostrar na listagem. Bom, feito esses três atributos, eu vou ter que criar também o nosso holder, né? Que é a técnica que a gente falou lá atrás, que garante uma melhor performance para a gente fazer a renderização da lista, né? Então aqui eu vou guardar os endereços dos test view que eu vou jogar valor. Então eu vou ter um test view valor nome, eu vou ter um test view, que é aquele test view valor tipo, eu vou ter um test view, que é o test view valor bolsista, né? E aqui eu vou ter o test view, que é o test view valor mão usada, certo? Então esse holder, lembre-se que é importantíssimo usar, tá? Bom, vamos criar o construtor do nosso adapter. Então vai ser pessoa adapter, que vai receber o contest, vai receber a lista de valores do tipo pessoa, né? Que é pessoas. Opa, list. Aqui guardar nos atributos, né? This contest recebe contest e this pessoas recebe pessoas, certo? Bom, tendo a lista aqui, e detalhe, tem o tipos, né? O tipos, como eu falei, ele é um array de string. Aí eu uso o contexto, para pegar o resource, e dentro do resource eu vou pegar o array de string, a partir da chave dele, array.tipos, certo? Aí ele vai ler todas aquelas constantes strings e jogar aqui para mim, que eu vou usar lá no getView, tá? Isso aqui vai ganhar performance em vez de toda hora eu ficar lendo lá o resource aqui dentro. Agora o getCount eu posso fazer ele, porque eu tenho a lista, então vai ser pessoa size. O tamanho da lista é o tamanho que vai ser mostrado. Para eu retornar um item, que é o getCount, vai ser pessoas, que é a lista get, com a posição, position. Feito, agora está correto. Como eu falei, o getItemID eu não preciso fazer. O getView, que aqui está a minha lógica, né, de renderização da lista. Aqui, como eu passei para vocês, eu vou utilizar uma estratégia simples, né? Eu vou criar uma variável holder, chamada holder. Né? Ela começa vazia. Se a view for nula, quer dizer que é a primeira vez que eu estou renderizando a lista, essa linha da lista, né? O view é esse cara aqui, ó, convert view. Vou chamar ele de view, que é mais simples. Ou convert view, vamos chamar de convert view, então. Né? Nome muito grande. Então, convert view, que vai vir, é aqui, no primeiro momento, se ele é null, porque não existe, eu estou inflando. Estou renderizando aquela linha da lista pela primeira vez. Aí eu faço layout inflator, para pegar quem infla layout, através do contest,
context get system service, e aí eu quero o context.layout inflate service. Por isso que eu preciso ter o context. E aí eu posso fazer o meu view convert view recebe o inflater.inflate com o layout da linha, né? Layout.linha. Esse layout vai ser inflado aonde? Vai ser inflado no parent, né? Que no caso aqui vai ser a list view, né? E o attach vai ser sempre false aqui, tá? Vou guardar este, eu vou criar um novo mito pessoa holder, né? Porque agora eu já tenho a view, posso criar o holder. E aí aqui no holder que eu vou guardar os valores dos campos, né? Que isso aqui que eu vou ganhar performance. Senão toda hora eu teria que caçar ele dentro da view, né? View, convert view, né? Convert view, find view by ID, aí eu tenho que achar os nomes lá pelo ID, RB, test, view, valor nome, tá? Então veja que o valor nome vai receber o campo valor nome. E eu vou ter isso aqui 4 vezes, né? Ctrl D copia a linha, só toma cuidado para não errar. Então eu vou ter o valor tipo, que vai receber o valor tipo. Eu tenho o valor bolsista, que vai receber o valor bolsista. E eu tenho o valor mão usada, que vai receber o endereço do edit test mão usada. Certo? Então isso aqui, como eu vou guardar no holder, eu só vou fazer esse find view by ID para caçar os elementos em memória uma única vez. Só a primeira vez que eu estou renderizando a linha. Depois eu aproveito o holder. Aí o meu convert view, set tag, né, que eu vou guardar o holder junto com a view. Certo? Agora, se não, o view não for null, quer dizer que já existe a linha. Eu só estou aproveitando ela, né? Estou atualizando ela. Aí o holder recebe o convert view get tag. Certo? E eu tenho que converter aqui para minha classe pessoa holder. Fazer casting. Holder. Certo? Então aqui, se a linha já existe, eu recupero o holder para não ter que fazer tudo isso aqui de novo, tá? Bom, quando eu chego aqui embaixo, fora desse if else, quer dizer que eu já tenho todos o acesso aos campos que eu vou jogar valores. E aí eu posso ler o objeto que eu quero jogar na tela, né? Vou criar uma variável pessoa aqui, que vai receber pessoas get position, né? A posição que veio por parâmetro aqui, ó, no getView, que eu vou jogar aqui para pegar o objeto. Uma vez que eu tenha isso, agora é só jogar nos campos, né? Então, holder.testView nome, set test, aí eu faço pessoa get nome. Lembrando que o testView, como edit test, só aceita string. Então eu sempre tenho que converter o valor do atributo para string, caso ele não for, tá? Aí o outro campo, holder testView valor tipo, né? O valor tipo é aquele que a gente vai aproveitar o array lá, né? Como eu tenho um array com todas as constantes string, que é o tipos, aqui eu posso pegar o pessoa get tipo. Lembra que o tipo, que a gente fez lá na outra videoaula, eu guardo um inteiro, que é a posição do spinner, que ele selecionou, posição 0, 1, 2 ou 3. Então eu pego esse inteiro, jogo na posição aqui do meu vetor, que tem um monte de as constantes strings, e aí eu recupero a string correspondente e jogo no campo, certo? Agora, o bolsista, né, pessoa is-bolsista, aqui que eu vou fazer um pouco diferente, né? Então, ele é ou não é bolsista? Aqui eu vou fazer o holder testView bolsista, set test, certo? Então, a gente vai setar o valor dele usando uma constante direta, né? Então, aqui ele vai ser possui bolsa, né? Ou não possui bolsa. O possui bolsa, a gente pode fazer ele... Existe essa string salva? Não lembro, tem que verificar aqui, né? Não tem, né? O possui bolsa não tem, ele é o checkbox. Então a gente pode usar aqui direto. Então set test aqui é r.string
possui bolsa. Então, se ele tiver bolsa, vai aparecer possui bolsa. Se não, aí eu vou ter que criar aqui que isso aqui não existe. Que é uma string que ele não possui bolsa, né? Não possui bolsa. Novamente, tome cuidado para você não jogar aqui no meio do código e esquecer a string aqui. Isso aqui tem que estar lá no arquivo string.xml. Então eu vou extrair, né? Colocar aqui a chave não possui bolsa e o valor não possui bolsa. Certo? Então feito isso, o bolsista está pronto também. E agora falta uma mão usada, né? E aqui eu vou ter que fazer a comparação direto. Então pessoa get mão usada. Se esse cara for igual a constante mão usada direita, então eu vou mostrar que é direita. Se não é esquerda, eu vou mostrar que é esquerda. Se não eu vou testar se é ambas, né? Ambas aqui. Certo? Então, eu pego mão usada e testo se é direita, se é esquerda ou se é ambas. E aí, para cada uma delas, eu vou jogar no holder lá, né? No teste view valor mão usada, set test. E aqui eu vou pegar já a constante que foi colocada lá nos radio buttons, né? Existe uma para cada um. Então, já a direita, certo? O esquerda. E o ambas aqui, ó. Não precisa nem criar as strings, já existem. Certo? Lembrando que no final aqui eu tenho que retornar o convert view, né? Então, feito isso, o meu adapter aparentemente está criado corretamente. Só que eu preciso usar ele, né? Para usar ele, eu vou ter que ir lá na listagem, né? Então, vamos lá na listagem. Principal Activity. Aqui eu tinha uma readapter, né? Então eu vou mudar. Em vez de ser a readapter aqui, do tipo pessoa, vai ser pessoa adapter. Adapter. E aí eu não preciso nem colocar definição de tipo aqui, né? Pessoa adapter, que é usado lá no popular lista, né? Aqui eu não tenho mais esse array adapter. Então aqui eu vou criar um pessoa adapter. Lembrando que eu tenho que passar o contexto e a lista pessoas. Ah, faltou o new, né, gente? Faltou o new aqui. New pessoa adapter. Aparentemente tudo ok. Nada aparecendo aqui de erro. Vamos executar no emulador. Bom, abriu aqui. Então a gente já tem. Vamos lá no cadastro. Verificar se está funcionando. Ana. Colocar o tipo aqui, professora. Possui bolsa. Esquerda. Salvou. Ana, professor, possui bolsa, mão usada esquerda. Vamos cadastrar outra aqui. Zeca, ele vai ser monitor, não possui bolsa e vai ser ambas aqui, certo? Então, Zeca, monitor, não possui bolsa, então aqui está a frase ao contrário, mão usada ambas, certo? E aqui tem ordem crescente, se eu clicar aqui fica a ordem decrescente. Agora vamos ver se funciona a edição, né? Eu tenho que verificar se eu estou cadastrando e se na hora de editar também vai os atributos para lá. Então eu posso manter pressionado e abrir o menu de ação contextual, que já tinha feito lá na aula de menu de ação contextual. Se eu clicar em editar, tem que carregar esses mesmos valores. Zeca, monitor, não possui bolsa e ambos. Então deu certo. E aqui o Ana, a mesma coisa. Ana, professor, possui bolsa esquerda, né? É isso. Isso. E aqui eu posso alterar, né? Vou colocar Ana Silva. Ela agora vai ser uma coordenadora e vai ser direita. Então ficou Ana Silva, coordenadora, direita, né? E o Zeca aqui, ele vai... Se eu clicar, ele já abre para edição, né? Já tinha feito isso. Então vai ser, em vez de ser Zeca, eu vou colocar André Zeca, só para ver se ele, na volta, atualiza, né? Então tá André Zeca aqui, Ana Silva, decrescente, porque o André vem antes de Ana. Então tá certo.
Está em decrescente e crescente. Então essa primeira parte aqui funcionou, que foi a parte só de criar os atributos, certo? Na entidade, pessoa, colocamos mais dois atributos, colocamos a interface, usamos enum e criamos um adapter customizado, que fazia tempo que já tinha que ter nesse exemplo nosso aqui, um adapter customizado. Feito isso, teoricamente meu projeto estaria pronto, né? E aí vai entrar a questão da internacionalização dele, tá bom? Então essa primeira parte aqui que a gente gastou, né, um bom tempo só fazendo o projeto. Agora imagina que eu vou colocar a internacionalização, um segundo idioma, e é o que a gente vai ver a partir de agora, tá bom? O correto seria a gente já começar a fazer o programa no idioma inglês, que o inglês seria o ideal para ser o padrão, né, do aplicativo, porque é o idioma mais compreendido, né, no mundo inteiro. Mas a gente fez todo o aplicativo em português. Então, se a gente olhar o nosso arquivo string.xml, né, todo o texto está em português e o aplicativo ele vai executar em português em qualquer configuração do sistema operacional Android. Né? Se a gente abrir aqui o emulador, né, que a gente estava testando o aplicativo, ele está no idioma inglês. Né? E mesmo assim o nosso aplicativo está aqui instalado. Ele só funciona em português. Então o que eu vou explicar aqui para vocês no caso, uma opção, né, de como vocês podem fazer a inclusão do inglês, né, mas não só incluir o inglês, mas incluir ele como sendo o padrão do aplicativo, ou seja, não tendo um específico para o idioma que o usuário escolheu no sistema operacional, usa-se por padrão em inglês. Então, como ele já tem um idioma português aqui, né, configurado, que foi o que a gente colocou, a gente vai ter que fazer um pouquinho diferente a adição deste segundo idioma. Então vamos lá. Bom, eu estou com o arquivo string.xml aberto, dá para ver que só tem uma versão dele. Aí eu vou clicar aqui no Open Editor. Então a gente vai abrir o editor de tradução aqui do Android Studio. Ele é bem simplesinho, né? Mas vai servir para a gente fazer o que é necessário. Aqui eu consigo ver todas as chaves de constantes strings, né, que estão no resource, lá no string.xml. Tá? E aqui os valores padrões nele. Vejam que aparecem os valores como padrão, porque como eu só tenho um idioma, esse arquivo é o padrão para todos os casos. Então eu vou aqui no planetinho e vou adicionar um novo locale, né? Uma nova localização do aplicativo. E aqui eu vou adicionar o português do Brasil. Então vamos procurar o português, está aqui, que é o PT, e no Brasil, que é o BR. Clicando aqui ele vai adicionar o português do Brasil. Se a gente for lá no pasta values, né? Veja que agora o strings aparece com dois aqui, ó, tem dois arquivos string. O português, que está vazio, acabei de introduzir ele, e o padrão, que é o que já existia. A questão é, o ideal que o português do Brasil, né, ele seja o opcional. Por isso que ele aparece com o modificador PT-RBR, ou seja, o português da região Brasil. Ele só vai usar o aplicativo este arquivo, né, quando o sistema operacional do aparelho do usuário estiver configurado com PT-RBR. Se não tiver, ele usa por padrão esse arquivo aqui. Então, vamos copiar todo o conteúdo aqui do arquivo que estava antes, né, que é o português, e vou jogar para dentro aqui do que foi criado agora, que é o string.xml, tá? Ele já tinha um app-name aqui, eu só vou apagar. Então eu deixei os dois arquivos com os mesmos valores, né? Então tá tudo igual. É importante falar também, ó, que a gente vê esses dois arquivos aqui como sendo duas opções para o arquivo strings, né? Mas como a gente viu em aulas anteriores, se a gente for ver a pasta do projeto, as pastas, né? Eu vou ter uma pasta values, a values night, que é para o modo noturno, e a values ptrbr. Então o arquivo string.xml está nas duas pastas, ó. Está numa pasta string.xml, na pasta values ptrbr e na pasta values padrão. Quando a pasta não tem modificador, quer dizer que ela é o padrão, tipo essa drawable, layout, menu. E quando ela tem algum modificador, quer dizer que ela é utilizada em casos específicos, certo? Vamos voltar aqui para a visão Android. Bom, como eu copiei o conteúdo do string XML dentro do string XML ptrbr, os dois estão iguais, né? Então se a gente for abrir aqui o Open Editor agora,
a gente vai ver que eu tenho nas dois idiomas aqui, o default value e o português PT Brasil RBR, com os mesmos valores. E aqui nesse caso eu vou fazer o que? Eu vou trocar o valor do padrão. O padrão vai ser em inglês, então eu vou colocar o texto em inglês aqui, ó, nas constantes do default value, tá? O primeiro, se a gente olhar aqui, é o ppname, né? O ppname é o nome do aplicativo, que a gente vai trocar depois. Vou deixar ele por último aqui. Então eu tenho adicionar, eu posso editar direto aqui, né? O adicionar vira DLE, em inglês. O sobre vira about. O exemplo de transição entre activities aqui, a gente pode... Apesar que aqui não é um exemplo de activities mais, né? Mas vamos traduzir do jeito que está aqui só para manter o padrão, né? Então esse cara aqui é o example of transition between activities, tá? Aqui tem o autor, né? Que agora a palavra autor mudou, então é autor com TH. O nome continua o mesmo, né? O salvar vira o save, limpar vira clean, cancelar vira cancel. O nome aqui, que está com o nome 2 pontos, vira name 2 pontos. A mensagem de erro que o nome não pode ser vazio, agora em inglês, vira name cannot be empty. O controle de pessoas aqui, que é o que aparece na tela inicial, né? Vira people control. As entradas foram apagadas, que é a mensagem que a gente coloca quando aperta o limpar no cadastro, né? Aqui a gente pode pôr the entries have been deleted. O editar aqui vira edit. O excluir vira delete. O nova pessoa vira new person. O editar pessoa vira o edit person. O aluno aqui vira student. O monitor aqui é o class monitor, né? Tutor é tutor igual nos dois idiomas, tá? Mas mesmo sendo igual em português e inglês, eu não coloco a marcação aqui na coluna de ser não traduzível. Eu marco aqui na coluna de não traduzível quando o padrão, né? Lembrando que a coluna padrão sempre tem que estar preenchida. A opcional, se não tiver preenchida, o emulador vai usar o padrão, né? A máquina virtual Android. Então veja que eu marquei aqui para não ser traduzível, ele já está dando uma indicação que não era necessário esse tutor na coluna português. Mas como eu falei, aqui eles estão iguais, mas eu não vou colocar que não é traduzível, porque se eu colocar um outro idioma, não necessariamente tutor vai ser tutor num terceiro idioma, tá? Eu marco aqui quando é aquela palavra que realmente não tem tradução em idioma nenhum. Que é o caso, por exemplo, de um nome de um software, né? Tipo Uber. Uber é Uber em qualquer idioma, é o nome do aplicativo, né? Nesse caso aqui a gente não tem nada, então o tutor vai ficar nos dois aqui. O professor vira teacher. O coordenador, né, vai virar coordinator. O tipo vira type. A mensagem que o tipo não pode ser vazio, essa mensagem de erro aqui, apagar ela e escrever em inglês. Então, type cannot be empty. Tentar seguir os mesmos padrões, né, nas frases, que são para a mesma ideia. O sugerir tipo vira suggest type. Esse ordenação que a gente não está nem usando, nem aparece na interface, né? Mas vamos traduzir mesmo assim. Ordering. O possui bolsa, que aparece lá, ele é o has scholarship. Scholarship.
mão usada hands used, o direito aqui é o right, o esquerda é o left, o ambas vira both, a mão não pode ser vazia, the hand used cannot be empty, e o não possui bolsa, né? No scholarship, certo? Então tá aqui todos em inglês, né, que é o padrão agora, e todos em português, né? Como eu falei, é obrigatório ter o default value. Se eu não tiver o opcional, ele vai usar o default em qualquer caso. Lembrando que a gente só precisou mexer no string XML porque na codificação a gente não deixou nenhuma constante string no meio do código. Lembre que toda vez que eu coloquei uma constante string no código, eu extraí ela para jogar aqui no arquivo string XML, certo? Bom, para testar, vamos abrir aqui o emulador. O que acontece? O padrão, que é o inglês nosso, ele deve ser usado em qualquer caso que não seja o português do Brasil, né? Que é o opcional aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um idioma que seja um não previsto aqui, né? Então, vamos lá no configurações, languages, e a gente vai adicionar, não o inglês, né? Vamos adicionar o espanhol, tá? O espanhol da Espanha. Por quê? Porque eu não tenho suporte ao espanhol, então o aplicativo tem que ser aberto em inglês, né? Que é o padrão para todo idioma não suportado. Então vamos lá. Vamos executar o aplicativo, né? Testar, fazer o build e executar ele. Abriu aqui no emulador, veja que ele já abriu em inglês, né? O SO está em espanhol, configurado em espanhol. A gente pode ver aqui pelo nome dos aplicativos, né? Que estão aqui. Mas, né, como não tem suporte ao espanhol, ele abriu em inglês, certo? E aí o correto, como eu fiz a tradução agora para o inglês, né, é testar todo o aplicativo. Eu tenho que ir no About, ver se o About está ok aqui, os textos. Eu tenho que cadastrar, então ver as mensagens de erro, ó, o nome não pode ser vazio, a mão usada não pode ser vazio. Marcar aqui, ver a questão das constantes, tipo, salvar, ó, apareceu, tudo certinho. Vamos adicionar, vamos limpar os campos aqui, ver se aqui a mensagem de limpar tá ok, ok, o suggest type aqui apareceu, né? Vamos salvar um outro nome aqui, salvou, opa, com a mensagem de erro, faltou só marcar a mão usada, tá tudo aqui. Se eu clicar ele abre para editar. Então, e obviamente tem aqui o excluir, né? Então eu tenho o editar, que nesse caso a gente não tem nenhuma mensagem, e o excluir, que apaga, né? Então assim, ele aparentemente está funcionando. Só que eu tenho que testar agora ele também no português, né? Então vamos, eu posso vir aqui agora, e como o português do Brasil é um opcional, eu preciso instalar ele para ele ser ativado, né? Vou voltar para o inglês aqui. O inglês eu não preciso testar, né? Porque o inglês ele é o padrão, ele não é suportado diretamente aqui, então vai ser sempre pego o string XML. Agora, para o português do Brasil, eu tenho que escolher o idioma correto, português e português do Brasil. Ativo ele aqui no emulador, todo o meu SO fica em português agora, né? E agora eu posso vir aqui e abrir. Está em português, o sobre está funcionando aqui também. Aí eu teria que testar as mesmas mensagens, né? Para verificar se eu não deixei nada para trás. Então, ó, salvou. Né? Eu tenho possui bolsa e não possui bolsa, né? As duas opções de mensagem lá. Não possui bolsa. As opções aqui da mão usada, né? Esquerda, direita, ambas. A questão das mensagens de cadastro, se o nome não é vazio.
é muito comum os alunos esquecerem a parte das mensagens do toast, né? E o limpar aqui, certo? Então tá tudo funcionando, ok. Vejam que se eu trocar o idioma com o aplicativo aberto, por padrão a activity é recriada. E aí nesse caso tudo que está em memória é perdido. Por isso que toda vez que eu troco o idioma, o meu aplicativo vem vazio, tá? Isso a gente vai solucionar quando a gente colocar a persistência em banco de dados. Foi simples, porque nossa aplicação toda, todos os textos que aparecem na interface estão aqui no string XML, certo? Bom, obviamente eu coloquei aqui, só fiz a tradução de texto, né? Mas o ideal era ter um especialista, como eu falei no outro vídeo, de localização, que entendesse o que a aplicação faz, qual é o contexto das funcionalidades em outra cultura, não é apenas tradução de texto, fazer uma localização profissional. O que eu vou fazer agora que faltou, vamos abrir o arquivo aqui novamente, né? É a questão do appname, né? O appname, que aqui está com os mesmos valores, ó, que veio lá do outro exemplo, ele é usado para você criar o nome que aparece no ícone instalado no usuário, né? Se a gente for aqui no manifest, ó, eu tenho uma tag label, que é aqui que vai definir o texto do ícone, lá no aparelho do usuário, e está usando o appname aqui. Então, como o short prefix aqui não é um nome que diz muita coisa, né? A gente pode pegar aqui o que a gente estava usando como nome do aplicativo, que era o controle de pessoas, e usar este valor aqui, que era o people control, como um nome a aparecer no ícone, né? Aqui, tanto aqui quanto aqui, ó, no controle de pessoas. Então, esse controle de pessoas e o people control é o nome do appname, certo? E aí, por isso, o manifest vai usar isso na instalação no aparelho do usuário. Então, se trocar o idioma, também vai aparecer o texto do ícone trocado. E aí, aquele controle de pessoas aqui, né? A gente pode apagar essa tag, porque a gente não vai usar mais, né? Vamos deletar ela. E ela era usada lá no principal activity, quando a gente definia aqui, ó, o título, né, da janela, que antes a gente fazia isso para ser diferente do padrão. Então aqui a gente vai colocar, em vez de controle de pessoas, essa tag não existe mais, appname, tá? Na verdade nem precisaria, né, porque quando eu não defino um título da janela, né, o usado é o appname por padrão. Mas já que já tem o código aqui, vamos manter, tá bom? Vamos testar se está certo? Então vamos lá. Vou fechar todo mundo aqui e testar no emulador. Abriu. Então aqui o que a gente mudou foi no ícone instalado, né? Então vamos voltar lá para ver os ícones instalados. Ó, apareceu People Control, né? Agora vamos ver como é que vai aparecer se eu colocar o português do Brasil. Português do Brasil, o usuário vai ter que ver em português agora aqui. Cadê o aplicativo? Tá aqui, ó, controle de pessoas, certo? Então agora está correto, fica mais claro, né, o que acontece. E só tem um problema que ficou aqui, né? Deixa eu mostrar o inglês aqui, né? Uma última coisa para a gente fazer, que é o seguinte. Se eu tiver com o inglês habilitado, na minha janela do About, né, do sobre, o logo que aparece da UTF-PR está com texto em português. Então, tá errado aqui, né? O padrão teria que ser o inglês e essa imagem com logo em português só aparecer quando o português do Brasil está ativo. Então, assim, para a gente ser 100% correto aqui na nossa localização, eu vou fazer a troca dessa imagem também. O mais certo seria talvez até cortar o texto e deixar só o logo, né? Porque daí eu economizaria uma imagem. Mas vamos fazer o seguinte, ó, eu tenho um logo TFPR que está aqui no Drawable. A gente importou ele numa outra videoaula. E aqui ele é o que está em português do Brasil, aqui, certo? Então eu vou ter que jogar esse logo para uma pasta que só vai usar este arquivo quando o PT, o idioma PT português do Brasil estiver ativado. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá no... vou ver a visão, né, dos arquivos, Project Source Files, que daí eu vejo todas as pastas, tá vendo? E aqui eu vou criar uma pasta nova, New Android Resource Directory, certo? Eu quero
drawable, e aí o modificador locale, depois vamos procurar o português aqui, vamos lá para o começo, né, que ele vai, depois ele volta para outros subidiomas aqui, português, Brasil, olha lá, ele volta para o values aqui, né, mas eu não quero values, eu quero drawable, certo? Vamos ver, ok, drawable pt rbr, tá aqui. E aí o que acontece? Eu vou pegar esse logo que está em português e vou jogar nessa pasta. Então, vamos mover ele. Tem a opção de mover aqui. Refactor Move File. Então, eu vou movimentar ele para o drawable pt rbr. Refactor, mudou, tá aqui. Então, o logo tá aqui, mas eu tenho que ter ele aqui também, né? Porque eu tenho que ter ele com o mesmo nome como padrão, caso eu estiver usando o idioma padrão. Então eu vou importar ele pelo Tools, Resource Manager. Aí a gente vai adicionar aqui no mais, Import Drawables. Aí vai vir escolher a pasta. O meu arquivo já estava numa outra pasta, com o mesmo nome, logo tfpr.png, só que esse aqui é o logo com o texto em inglês. Eu já tinha preparado ele. Quando eu venho para cá, veja que ele vai trazer com o mesmo nome. Eu poderia alterar aqui se eu quisesse, colocar um modificador para ele, né? Caso eu já tivesse feito e na primeira versão sistema aqui, né, o aplicativo em inglês, eu iria importar o português e aí eu já colocaria o modificador aqui, né? Mas aqui no caso eu só vou fazer next. Veja que ele vai jogar no drawable. Aqui está a imagem, ó, consigo ver bem pequenininho que está em inglês e vou importar. Quando eu importei, vejo que aqui, ó, nessa visão que eu vejo que está no drawable, aparece o logo TFPR com duas versões, ó. Por quê? Porque eu tenho a versão lá nas pastas, que agora está no drawable. Essa é a versão padrão, ela vai ser usada quando eu não necessitar de uma específica. E o logo TFPR PNG, que vai ser usado em português, que vai ser usado quando o português do Brasil estiver habilitado. Certo? Voltar aqui para a visão Android e vamos fazer um build no projeto novamente. Abriu. A gente está, só para confirmar, né? A gente está aqui no idioma inglês, ó, habilitado aqui o inglês. Então, o nosso aplicativo tem que aparecer o sobre com o inglês. Está aparecendo aqui bem pequenininho. Se eu colocar o português do Brasil e voltar para o aplicativo, um pouquinho lento aqui, ele já traz, né? Ele reconstrói a Activity e carrega o logo em português. Então veja que eu consigo fazer essa questão da localização. Eu tenho que me preocupar com a interface como um todo, não só com texto, né? Se eu utilizar imagens, ícones, outros elementos no meu REST que estejam explicitando um idioma, eu preciso trocar eles também, criar opções dele para que o aplicativo suporte de forma correta um outro idioma também. Certo? Então, a gente tem aqui um aplicativo já que faz, né, todo o cadastro em memória, edita, exclui, altera. Tem o suporte aos dois idiomas, que a gente pode ver aqui no Resource, né? E aí, inclusive, tem o suporte com as duas opções de imagem aqui. Tá bom? Para essa videoaula seria isso. Muito obrigado por assistir e até a próxima.